Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. 10h08. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde. Patrocínio: Engenho Curadini, Madeireira Trindade, Semente Simão. O que é o silêncio? O que são páginas em branco? O que é a falta de comunicação? O que é o entendimento que afinal não aconteceu? O que é a ausência do eco naquilo que muitas vezes falamos, mas não obtemos resposta? O que é uma feira do livro numa cidade como a nossa, que promove uma série de ações, uma série de movimentos, de elementos artísticos, estimula a leitura, traz para o seio da sociedade o conhecimento, traz para as pessoas um lenitivo, muitas vezes a sua própria solidão. Mas ao mesmo tempo, preocupações, nuvens negras no horizonte, nos dão uma indicação de que temos problemas a serem resolvidos. Tivemos num passado recente avaliações a respeito do nosso progresso, ou não, dos nossos índices educacionais. Temos sérios problemas, muitas vezes, para fazer os nossos pequenos, ou até os grandes, entenderem que a realidade do conhecimento não está na tela do seu smartphone, que deveriam procurar em livros, que deveriam frequentar uma biblioteca. Mas Pacazzi está pelas ruas, corre pelas ruas de Dom Pedrito, um boato que mesmo por pouco tempo ou numa fase transitória, nós estamos sem a nossa única biblioteca pública. Eu acabei de receber essa informação, pode ser novidade para mim, pode ser ou pode não ser novidade nem para ti, nem para aqueles que estão nos ouvindo. Tivemos uma feira do livro maravilhosa, riquíssima em todos os aspectos, culturalmente falando, e na organização, município impecável na organização, graças a todos aqueles elementos que estavam de maneira lateral também prestando a sua colaboração. Mas quando nós falamos em livros, nos vem rapidamente a imagem de um local próprio, silencioso, onde podemos fazer uma leitura, onde podemos viajar em cada página que vamos folhear. Tu tem essa informação? Estamos num período transitório de troca de local? Ou será que deveremos temer, carregar junto a nós o medo de por algum tempo não termos uma biblioteca? Sei que não é o local preferido de muitos, mas é fundamental que o indivíduo humano nunca esqueça que a sua vida, que a sua história é contada em livros, não na tela de um smartphone. Bom dia, Pacazzi. Bem, pessoal, temos um pequeno problema técnico que está inviabilizando a conexão com o Pacazzi. O Pacazzi continua fazendo a sua participação lá da sua residência, né? Então, alô? Ok, Pacazzi? Alô? Ok. Tu tá na Lua, tu tá em Marte, Netuno, onde tu está? Não. Hein? Olha só, em lugar... Ou tu tá perdido em meio a tantos livros? Em lugar incerto e não sabido. Olha, né? aí. Bom, bom dia, Norton, bom dia aos nossos companheiros de trabalho, bom dia, Dom Pedrito, bom dia ao mundo, né? Ok. Não somos uma ilha?
Não, não somos não, de jeito nenhum. Estamos conectados com o mundo, com o universo. Somos um livro, Pacazzi? Com o cosmos, de certa forma sim. Tá bem, então. Está na nossa audiência, o que muito nos honra, o querido amigo Pedro Derli. Sargento Félix, te mandando um abraço. Um grande abraço a ele também e a todas as pessoas que nos honram com a sintonia, enfim, com esse carinho, né, com essa atenção. O Norton, essa questão da biblioteca é o seguinte. Me explica. De longa data, o que eu sei, tá, vou contar o que eu sei a respeito. De longa data, a nossa biblioteca Rui Barbosa, né? Sim. É isso, né? Isso. De longa data, a Secretaria de Educação solicita mais espaço, certo? E já tinha feito toda uma projeção de uso daquele espaço de longa data. Isso não é coisa de agora, né? Certo. E que se procurasse com o tempo algum lugar que fosse próprio, né, digno de receber a nossa... Não diria única, não, porque nós temos aí as bibliotecas de algumas escolas, nós temos a biblioteca da nossa universidade, enfim, nós temos algumas outras, mas diria assim, a nossa principal biblioteca pública. Referência. Sim, referência sim. E aí se procurou um lugar próprio, né, Opa. para abrigar os livros em segurança, sem insalubridade para os livros e para as pessoas, tá, para os servidores, que aqui cabe um elogio aos nossos servidores, de uma forma geral, mas muito especial também aos que estão dedicados a essa tarefa, difícil tarefa, né, de guardar os nossos livros e também catalogá-los e também fiscalizar, né, o uso desses livros. Pois bem, e se procurou lugares, não há tantos assim disponíveis dentro desse nível, né, para abrigar a nossa biblioteca. Então, não há. Mas eu tenho uma ótima notícia. Agora se descobriu um lugar. É uma questão de dias. Aonde? Aqui na José Bonifácio. A praticamente 1,5 quadras da Rádio Sulina, na mesma calçada. Tá? É um lugar amplo, é um lugar seco, tá? É um lugar salubre, para abrigar pessoas, leitores, servidores e livros. Um salão paroquial? Não chega a ser no salão paroquial. Até seria ótimo, né, que fosse, né? Pois é. Seria histórico. Seria abençoado também. É um pouquinho mais adiante, tá? Mas eu estive lá, também estive olhando, estive verificando, e também no meu modesto ponto de vista, e ponto de vista técnico, não é emocional, nem nada disso, né? Me pareceu que está bem, que vai ficar muito bem. Pacazzi, ali naquele prédio que era a Câmara de Vereadores? Bom, no prédio onde era a Câmara de Vereadores... E onde continua a Câmara de Vereadores? Onde continua, né? Os gabinetes estão lá. Sim, porque alugaram aquele prédio lá no CDL, mas a Câmara continua aqui. Ali tem uma questão de acessibilidade, né? Pois é. Esse é que é o problema. Mas tem um elevador ali, viu? Tem, mas veja bem... Sempre tem, né? Então, quer dizer, não está tão acessível como se estivesse, como era a nossa biblioteca ali na secretaria. E na caixa d'água, Pacazzi? O resto do chão. Pois é, tem o problema da acessibilidade também. Meu Deus, e ali naquele prédio que era da Caixa Estadual? Ali tem um problema técnico ali, de longa data, que é exatamente essa questão da infiltração, então, da falta de evasão. Agora sim, ó. Das águas. Agora sim, para resolver o assunto. No prédio do nosso container. Na CRT, na antiga CRT. Pois é. Seria ótimo, né? Hein, Pacazzi? Agora falar com quem? Contigo? Seria contigo? O container é teu, né? Teu container. E então tu resolve, tu pode fazer. Nós temos alguns prédios quase que jurássicos em Dom Pedrito, então, e que deveriam e poderiam ser utilizados, estão aí. Só juntando infestações, pragas. Está na hora de nós resolvermos
Que espécie de cidade nós queremos? Uma cidade organizada, com um aproveitamento total dos prédios, porque tem muito prédio construído e nada contra se a pessoa está pagando, é uma questão legal, pode usar ou pode não usar, mas eu estou falando de prédios públicos. Prédios públicos, Estado, Federal, Municipal, que devem ser utilizados e preservados. Se não forem utilizar, que vendam, que negociem, mas nós não podemos mais ficar criando, como que nem nós temos em Porto Alegre, Pacazzi, esqueletos prediais. Bom, seja lá da maneira que for. Eu prometi que não ia falar hoje. Não, pois tu não estás cumprindo muito, né? É aquele vinho que tu me deu de presente. Foi. O Norton, nossos ouvintes, o que ocorre? Por exemplo, agora tu citaste ali o prédio, que é um belo prédio, né? Onde funcionou até o Ministério Público, funcionou ali, né? Que era da Caixa Econômica Estadual, a extinta Caixa, né? Do Estado do Rio Grande. Pois é, aquele prédio tem um problema técnico grave, solucionável, tem solução, mas sai caro e é preciso, como é público, precisa de empenhar, de muito carimbinho, de muito selinho, de muito vai e vem, um gregrê para dizer Gregório, não é? Então tem que arrumar, é possível arrumar, mas tem toda essa jornada. Pois é, mas aí eu te pergunto, nós temos aquela célebre frase nossa aqui gaúcha, sim, que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sim. E aquele povo que não tem educação de qualidade, que não tem conhecimento, acaba por ser o quê, Pacazzi? Pois é. Não. Eu não estou querendo complicar, eu não estou querendo dramatizar nada do que está acontecendo. O que eu penso e eu me dou o direito de expressar, afinal é por isso que eu estou aqui, nós somos protagonistas de uma das maiores feiras do livro do Estado, maravilhosa. Sim. Precisamos valorizar, precisamos gerar acesso, acessibilidade, porque o livro não é algo barato, né, Pacazzi? Não é. Não é algo barato. Não é. Aliás, mas tem que ler, sim, mas ler de que maneira? Aliás, o Norton, o produto gráfico, de uma forma geral, está caro. Você lembra quanto nós pagávamos para imprimir o jornal Posto Verde? Muito caro. É muito caro. Tanto é verdade que, de certa forma, está sendo um tanto abandonado, né? Sabes disso. Se nós somos precursores do jornal digital, né, Pacazzi? É verdade. Tu estimulou, na época, o jornal digital, porque nós percebemos que o horizonte já mais ou menos nos colocava nesse sentido. E hoje tu vê os grandes jornais nacionais, todos eles já no formato digital. Olha, nós acusamos aqui também a sintonia do César, da Elisângela, da Isolda. Ótimo, muito obrigado. Pois é. Então a nossa biblioteca, ela não está assim, não foi jogada ao léu. Não está extinta? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Ela terá o seu lugar próprio e não é próprio, né? É um prédio alugado, né? Ele não foi comprado. Mas ela sempre estará, digamos assim, preservada, tá? Claro, me permite uma pergunta. Só terminando de explicar, esse contratempo de que havia uma projeção de que ele de que caberiam os livros no espaço que foi locado num prédio que é um ícone arquitetônico de Dom Pedrito, que é o prédio do Sindicato Rural, da Associação Rural de Dom Pedrito. Que é um prédio maravilhoso. Maravilhoso, o prédio das vaquinhas. Você já imaginou uma biblioteca ali? Pois é, mas não cabe. Por quê, Pacazzi? Não cabe porque tem mais, não cabe ali. Já se fez todo o dimensionamento daquilo. É caro ali. demais? Não é que não é que seja caro, já está, inclusive, locado aquilo ali para outra função pública, tá? Certo. Mas acontece que não houve condições de armazenar, de colocar os livros ali de maneira prática, de maneira que seja, digamos assim, plausível para os atendentes, para os leitores e para os próprios livros. Teria que se empilhar livros, aí não.
né? A coisa pública cresceu tanto assim, Pacazzi? Sim, muito, extremamente, realmente sim. Porque você lembra que nós tínhamos todos esses setores antigamente, basicamente num local só. E hoje nós temos os setores públicos, estou falando municipal. E em vários locais, em várias propriedades, estamos usando já o limite das possibilidades e a gente só vê a coisa pública aumentando. O que mudou, Pacazzi, nesse aspecto? Olha, Norton, exigências globais, né? Exigências de do perfil administrativo brasileiro. Né? Ah, é? Sim. Se faz muitas exigências. Por exemplo, tu quer dizer que muitas e muitas coisas antigamente estavam centradas ou na administração estadual ou na administração direta federal. Né? Uhum. Houve o presente grego, né? Uhum. Um cavalo? Sim, o de Troia, né? De Troia. Então houve o seguinte, a municipalização da saúde, municipalização do não sei o quê, municipalização... Transferência então, de responsabilidades. Exatamente, sem transferência de meios. Exato. Tá? Mas de qualquer maneira, por imposição legal, isso foi feito. Ninguém perguntou para ninguém. Alguém perguntou para ti, para mim, para nossos ouvintes, vocês querem? Hã? Bom, depende. Queremos? Sim, mas o que nós temos que fazer? Então, não, vocês ficam com a saúde, tá bom. E vão nos mandar os recursos? Claro que sim. Sim, e daí? Vieram os recursos, não, pararam ali no Viúva Flora, pararam por aí afora. Como assim? Pois é que não foi votado, é que não foi não sei o quê. Ora, então nos encheram de compromissos e através de todo esse processo, essa circunstância, foi obrigatório expandir, né? E agora que está assim, cresceu, avolumou, né, o compromisso municipal em relação a todas essas funções, então teve que se expandir necessariamente e, de certa forma, compulsoriamente. Aí é que está. Então, é isso que criou. Amanhã ou depois, quando se tiver realmente, na prática, a verdadeira República Federativa do Brasil, certamente nós vamos ter todos esses espaços continuar com esses espaços devidamente ocupados, mas com os recursos para gerenciar de forma satisfatória, né, tudo isso que serve ao cidadão, exatamente no município é onde está o cidadão. Então, quer dizer, nós pregamos aqui muitas vezes na Norton, e por aí afora tem muitos idealistas pregando isso, que é o ente mais importante da República é onde está o cidadão. E onde está o cidadão? No município. Perfeito. Ele não está no Estado. O Estado é uma ficção, a federação também é uma ficção. Não, eu estou em Brasília. Se estou em Brasília, mas você é de Brasília? Ah, não, eu não sou de Brasília. Sim, então o cidadão de Brasília é do município de Brasília, tá? Os outros estão lá circunstancialmente, sei lá, por obrigações, por compromissos, etc, etc. Você está em Porto Alegre? Sim, eu estou no município de Porto Alegre. Tá, mas você está no estado do Rio? Não, primeiro eu estou no município, depois eu estou no estado, depois eu estou na federação. Bom, acho que dá para entender, né? Sim. Mas voltando assim a tua questionamento, vamos ficar tranquilos, vamos aguardar. Brevemente nós teremos a reinauguração, sem foguete, sem coisa nenhuma, apenas mas de forma eu vejo às vezes tantas comemorações. Mas de maneira é um formalismo apenas. A nova biblioteca que vai ficar a 1,4 aí da sede da Rádio Sulina. Mas tu não concorda comigo que o conhecimento deveria ser celebrado sempre? Claro que sim, toda a vida, mas não tem problema nenhum, do ponto de vista. Mas isso sempre, isso não morre jamais. Apesar de que, vamos aos dados? Vamos lá. Tá? A frequência das bibliotecas, de uma forma geral, e a nossa não foge à regra,
são baixíssimas. Norton. Por que será, Pacase? Norton, é uma boa pergunta para a gente fazer. Eu acho que poderia ser feito, inclusive, dentro das escolas, né? Norton, é muito interessante se fazer essa pergunta, mas não apenas fazer a pergunta, fazer um questionamento. Nós éramos, eu vou falar assim, ó, lá na escola polivalente, que depois virou Heloísa Lousada, depois Heloísa e depois também Cândida, né? Sim. Nós éramos estimulados, e eu agradeço aos meus mestres, agradeço a minha querida amiga, minha madrinha Ione Goulart, que era a diretora da escola, Sim. a saudosa Cândida Tabora, da professora Nédia, enfim, todas elas preconizavam e estimulavam. Sim. Norton, o que tu tá fazendo aí? Eu tô aguardando o período. Vai lá para a biblioteca ler um livro. Era assim. Não era uma determinação. Não, vai lá na biblioteca ler um livro. Elas sempre ofereciam e nós íamos para casa. E nós chegávamos na biblioteca, nós tínhamos lá uma pessoa pronta, apta para nos atender e ficávamos ali silenciosamente, devorando páginas e páginas. Eu não sei, talvez eu deva agradecer o pouco do conhecimento que eu tenho, porque essas pessoas, naquele momento, me proporcionaram para que eu tivesse o hábito de ir regularmente na biblioteca da escola polivalente na época, ler livros e ter o prazer de sempre estar lendo alguma coisa para cá. Pois é, Norton, mas veja bem... Mas eu não vejo mais isso aí, viu? As pessoas que têm gosto, que gostam, né? Elas vão lá e buscam, procuram. Mas tu não tem que estimular o gosto? Não tem... eu acho que isso é uma coisa muito subjetiva, né? Tu podes até, de certa maneira, encorajar as pessoas. Olha, é importante para você, por exemplo, fazer lá o exame tal, o vestibular, ou seja, o que foi que substituiu o vestibular, tem a prova de redação. Ah, pois é. Se você não lê, certamente você vai ter dificuldades para escrever. Tá? Não tem a menor dúvida. Você tem esse argumento inicial, né, para conversar a respeito, né, para a pessoa se dar conta, na prática, de que é importante ler para poder escrever. Por aí. Ler para conhecer. Ler para questionar. Tu entendeu bem a maneira como eu posicionei? Sim. Ler para questionar. As pessoas não têm que ser estimuladas? Pois é. Ler para questionar. Bom, mas o estímulo seria esse. Né? Dar o vislumbre de que aquilo ali é uma ferramenta de natureza, sempre será uma ferramenta, mas é uma ferramenta eficaz. Sim, mas eficiente. Eu vejo, Pacase, pessoas ganhando milhões para estimularem, por exemplo, para que alguém participe dos jogos, das bets brasileiras. Ontem tinha uma Virgínia Fonseca, que é uma, entre aspas, influencer, e que ganha milhões de reais, e fala assim, 100 milhões, 200 milhões, ganha para quê? Para estimular, para que as pessoas acessem no seu smartphone as chamadas bets, esses jogos online, e que são autorizados, inclusive, né, pelo governo, são legalizados, e tem pessoas ganhando bilhões, milhões para estimular. Por que nós então não estamos pagando também essas pessoas para estimular que o indivíduo procure o conhecimento? Será que porque se o indivíduo tiver conhecimento, ele poderá ter pensamentos opostos ao que pensam alguns? Mas esse estímulo tem que vir de casa inicialmente, né? Não, mas de casa vem, né, para casa? Eu não sei, Norton. Mas ele tem que galgar degraus também. Por exemplo, a pessoa vai lá buscar um livro, um romance, enfim, para conhecer, para transitar, para viajar, né, naquilo ali que é maravilhoso, um espetáculo, né? Muito bom. E vai também, para consultas. Eu me lembro que a nossa biblioteca aqui, as bibliotecas das escolas, das respectivas escolas, da própria universidade, estão ali os livros que são ferramentas. E muito descoberto de teia de aranha. São ferramentas. E então, como ferramentas que servem para o aprendizado. E o aprendizado é uma ferramenta que o indivíduo utiliza para melhorar a qualidade da sua vida e dos seus, e da sua sociedade por conseguinte. Pois bem, então, Norton, e as consultas também.
Tá? Muitas pessoas buscam as bibliotecas para fazer consultas. Hoje está tudo no Google. Eu estou aqui, por exemplo, conversando contigo, estou aqui olhando uma enciclopédia britânica. Perfeito, não. Nós acessamos lá tudo. Em cima está, aqui na Delta La Rose, tá? E por aí vai. Aí, mas... Ali mais adiante está o Vadimecum. Tá, mas se tu fizer um levantamento Sim. nos smartphones e nos computadores, em geral, tu vai encontrar esses históricos de pesquisa? Não. Tu vai encontrar o da polícia, tu vai encontrar o de filmes, de jogos e alguma curiosidade lateral. Mas essa questão de procurar leituras, até porque tu está lendo um livro no computador, aí começa a aparecer aqueles pop-up e te tira da leitura. Não, leitura, assim, do romance não. Mas assim, consulta sim. Hoje consulta, por exemplo, esses dias visitando lá a Unicinos, lá em Porto Alegre, tá? Uma sucursal da Unicinos que fica praticamente na frente ali da escola Anchieta, né? Pois é, em Porto Alegre. E eu fui lá visitar. É uma maravilha, uma beleza, é um prédio extraordinário, tem muitos espaços, foi feito a priori, né? E foi feito com rigorismo técnico para ser, digamos, um lugar onde se aprende e se ensina. E tem um salão imenso, deve ter outros, mas eu vi um salão imenso com certos reservatórios onde a pessoa pode ficar nos bancos, né, com uma mesa no centro, onde tem conexão com a internet, pode colocar o notebook, o tablet, o não sei o que e tal, para pesquisas. Então, esse lado vai ser apenas das bibliotecas com utilização de pesquisa, a não ser que seja uma pesquisa histórica. Né? Eu quero ver como é que foi aquele livro editado assim, e nem museu, né? Como museu, né? Mas como consulta hoje em dia, não. Nós temos que ser muito realistas. Hoje se temos tecnologia na frente. Esse equipamento todo. Mas, enfim. Bom, mas fiquem tranquilos que a biblioteca vai voltar. Eu sou o primeiro a cobrar se não voltar, tá? E cobrar com rigorismo, tá? Mas dentro sem pessoalizar nada pessoal. Tá? Mas a biblioteca é nossa, é do povo de Dom Pedrito, é um patrimônio, tá? É um patrimônio e esse patrimônio é público e, portanto, nos pertence a todos. O posicionamento pessoal ele tem algo a ver com a ideologia, Pacas? Claro que tem. É mesmo? Tem. Norton, agora, por exemplo, uma notícia, que é notícia, né? O ex-presidente do nosso querido país aqui, irmão, não? Do Uruguai, o Mujica, faleceu. Estava com câncer, né? Lamentável. Lamentável, claro, como ser humano. Não tem nada a ver com questão partidária. Nada. Seres humanos. O que acontece? O Mujica, não, mas até sob ponto de vista, digamos, ideológico, era um idealista, não tem a menor dúvida. Era um idealista. Ele acreditava nas coisas? Sim, acreditava. Claro. Quer dizer, vá concordar. Não, concorda, discorda, não interessa. O que interessa é que o perfil da personalidade, do caráter dessa criatura, o perfil psicoemocional dele também, e doutrinário, dizia, e ninguém é contra, e ninguém pode dizer contra, contestar isso, que ele era um idealista. Acreditava naquilo, pronto. Ideológico. Sim. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte, ele declaradamente, isso não é novidade para ninguém, ele era um idealista da esquerda. Então, mas tem o da direita. É uma opção dele. Claro. A opção dele. Só que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, que o Mujica, como idealista e como líder da esquerda, esteve sempre, até morrer agora, sempre na contramão dos seus colegas, líderes de esquerda. No sentido no sentido do trato pessoal dele com ele, daquilo que ele acreditava e que cumpria
pessoalmente. Até porque ele tinha uma simplicidade. Ele pregava humildade, e cumpria a humildade, praticava a humildade, né? Deixou o quê? Nada. Deixou a chácara que tinha. E o Fuca? Né? Parece que funcionando ainda. Né? É. Bom, ao contrário, vamos pegar assim, de refilão só o colega... Não vem para o Brasil, por favor. Não, para o Brasil não. O Brasil é outro capítulo, tá? Então vamos ali para pertinho do Brasil ali, Venezuela. Cuba? Mas Cuba, a família Castro lá tem empreendimentos caudalosos e milionários, bilionários. E simplicidade não é a leitura deles. Não é. Então, chama a atenção de tudo isso que este líder da esquerda, eu diria da esquerda, não das esquerdas, porque ele pessoalmente, em razão, digamos assim, da maneira como viveu e agora morreu, sempre na contramão dos seus colegas. Mas então houve uma hipocrisia por parte de todas aquelas declarações, o nosso líder, o nosso espelho, mas espelho para quem? Porque se tu está me dizendo que ele preconizava tudo isso aí, e não é o que tu vê na esquerda como um todo? Eu vou tomar uma água, tá pra cá. Essas ilações nós deixamos para a inteligência e a capacidade dos nossos ouvintes, que é soberba, né? É fantástica, é notável, incontestável. A inteligência dos nossos ouvintes, enfim, eles são notáveis, né? Bom, gente, preocupante é a dívida rural brasileira, de uma forma geral, mas a do Rio Grande do Sul. É muito as notícias que chegam a respeito de dívidas da área rural gaúcha são terríveis. As notícias são terríveis, né? Tem muitas pessoas aí já na tal de RJ, recuperação judicial. Ora só. Mas são produtores de alimentos, né? Que o cara lá, nada contra, né? Não, o sujeito tem uma fábrica de palitos. Tudo bem, eles são necessários. É importante, está empregando gente, tudo e tal. Mas comparativamente, é evidente que você, não sei, mas certamente você vai optar se tivesse que fazer uma escala de importância, vai optar por qualificar aquele que produz alimentos mais importante do que a fábrica de palitos, imagino eu. Pois é, mas essa fábrica de alimentos, que começa lá na terra, não tem outra maneira, né? Ninguém clica aqui na frente da telinha do computador, quero milho, clicou o milho, apareceu o milhinho. Não, mas o milho não chega por aí, não, o milho não chega na mesa por aí. Quero arroz, o arrozinho não chega, ele não vai entrar no computadorzinho, vai sair lá pela... Não, o download do milho, não tem isso, né, Norton? Não sei. Não. No meu computador, pelo menos, não sai. Não, nem no meu. Nem leite, nem carne, nem nada. Não é uma câmera, não é aquela de 3D para casa. Não, tu pode clicar à vontade, mas não sai carne, não sai picanha ali de jeito nenhum. Olha, tem gente que já tentou. Bom, Norton, o que fazem esses cães na rodoviária de madrugada? Eu acho que eles estão pensando em pegar o primeiro ônibus para ir embora do Dom Pedrito, talvez. Acho que não. Não? Acho que não. Mas é só na rodoviária? Não, mas aqui... Eu estive lá no Canil antes de ontem. Tá, mas aqui há um registro de que pessoas chegando de madrugada na nossa rodoviária foram recebidos ruidosamente. Por cães? Muitos cães. Comitê de recepção? Comitê de recepção. E alguns Mas eram defensores da causa, essas pessoas? Da causa animal? Não sei se eles estavam em defesa própria ali. Acho que não sei. Eles estavam esperando que continuassem alimentando eles ali. E?
Não sei. Olha, nós vamos fazer circular oportunamente, e vai ser breve, uma nova vinheta da Rádio Sulina. Que, aliás, agradecemos muito que as pessoas elogiam bastante as vinhetas da Rádio Sulina, que sabe? Bom, né, Pacana? Então, muito. Então diz assim, ó, não acostume os cães da rua a permanecerem na rua. Não os alimente no espaço público. Leve-os para dentro de sua casa e para junto de seu coração. Respeite os cães e as pessoas. Sulina, sua voz e vez pela harmonia social. Tá? Pacazzi, eu tive segunda-feira lá no Canil, lá na construção da Casa de Passagem Animal. Uma obra que já está de vento em popa, viu, Pacazzi? Sim. Várias estruturas prontas, material de qualidade, uma obra grande que vai abrigar todo um corpo técnico, vai abrigar principalmente os cães, os animais, objeto do atendimento. Sim. É uma obra que está sendo feita aí por uma empresa, inclusive, que vem aqui da vizinha Bagé, por pessoas dali. Sim. Uma obra que realmente vai despender um belo de um valor, mas que os nossos cães vão ter um tratamento à altura daquilo que todos preconizam atualmente na nossa cidade e pelo mundo todo. Uma baita de uma estrutura, quem quiser e deve, principalmente para poder formar a sua própria opinião, vá até o local, ali nas proximidades do clube comercial, na sequência da Bezerra de Menezes, na segunda quadra dobra à direita e no final da rua dobra à esquerda até o nosso Canil. Ali vai estar um prédio em construção, um prédio que vai servir a todos os propósitos de cuidados com o cão. Pronto. E depois que foi cuidado, o que vai acontecer? Adoções? Eles voltarão para a rua normalmente, à espera do seu destino final? O Norton, eu tenho uma informação também que outro canil está sendo também construído, já está quase pronto, no interior do município. Tá? Bom, mas Norton, nada disso vai funcionar se não houver uma consciência pública aí das pessoas, de uma forma geral, da comunidade, tá? Para ajudar a que se resolva, ou se contorne, ou se tente encaminhar uma solução para esse problema, que é um problema grave para as pessoas e para os cães. Que não adianta só criticar, né, Pacazzi? Não. Então, no meu ponto de vista, modesto ponto de vista, tudo isso passa por um cadastro municipal de animais. Perfeito. Um cadastro municipal. Né? Especialmente na questão dos cães. Como já teve no Pedrito, como já houve isso. Tá? Daí, né, nos registros históricos do Pedrito tinham, claro que tinha muito menos gente, menos cães, mas tinha um registro de a quem pertence esse animal. Tá? Tem um dono, uma dona. Então, enquanto não se fizer, eu estou aguardando, tenho certeza absoluta que isso será uma iniciativa da nossa Câmara de Vereadores, dos nossos representantes, para se fazer um cadastro municipal. Existe um cadastro federal aí que está sendo preconizado, ainda está longe para chegar, ainda não está bem certo. Então, de repente, a gente pode unir uma coisa à outra e regulamentar, sob o ponto de vista municipal, esse cadastro de animais. Por quê? Pelo seguinte, quais são esses cães que estão na rua? São realmente estão ali sem dono, ou eles estão esporadicamente e têm dono? De noite eles voltam lá para o seu dono, para a sua dona, etc. e tal. Então, isso é que eu acho que tem que se distinguir. Ah, mas o cão tal fez tal coisa, ou não, ou foi ferido, foi isso, foi aquele outro. Sim, mas que cão é? Tem identidade? Ou são todos iguais? Não, não são. A gente sabe que não. Eu tenho uma predileção, um carinho muito especial por cachorro. Eu sou um cachorreiro. Eu tenho os meus cães, estão todos eles cuidados, não é? Pelo menos sob controle, né?
E eu não tenho medo de dizer, este aqui é meu. Pronto. Eu sou o responsável por ele. Pois é, mas tem certas pessoas, eu sempre digo aqui, dono é quem cuida. Dono é quem cuida. Né? Então tem muitos aí que tem que ser cadastrado. Existe o tal cão comunitário, sim, mas e aí? Qual é o cão comunitário? Ele está identificado, tem um código de barras na testa? Mas e o cão comunitário respeita o trânsito? Pois é, isso é que eu quero dizer. E se não respeita, a quem vamos nos queixar, vamos mandar, digamos, um e-mail, uma notificação para quem? Esse mês está fazendo 13 anos. 13 anos para casa. Sim. Que eu participo contigo aqui do Tema Livre. 13 anos. Não é ontem, né? E fazem 13 anos que eu ouço tu cobrar esse cadastro dos animais, sejam cães, sejam cavalos, sejam vacas, enfim, que eu ouço tu cobrar isso aí. Eu acho que tu não está tendo eco nas tuas reivindicações. Não, certamente não estou. Agora, eu pergunto assim... Há uma surdez potencial não, é assim, relacionada a essa questão. Vamos fazer o seguinte, se fosse uma questão de dimensões pessoais, né? Não, a casa está dizendo bobagem, aí, não vão satisfazer o pedido dele. Tá. Se o enfoque é este, e se a dimensão da questão é esta, tudo bem, perdeu para casa. Mas não. Eu estou aqui interpretando, nós já fizemos enquete a respeito, interpretando o queixume, a queixa que é geral. Ou não é? Mas faz uma crítica qualquer, que daqui a pouquinho mais estão te perguntando por que tu fez a crítica. Bom, de qualquer maneira, é o meu ponto de vista como cidadão, como pagador de impostos, como morador, enfim, de que se coloque uma ordem nisso aí para melhorar a vida desses animais e a tranquilidade das pessoas, certo? São regras básicas, fundamentais, essenciais, de convivência social. Muitas pessoas se acham no direito, dizem, não, isso aqui é nosso. Não, sim, é nosso, está certo, ela até diz, mas o espaço público é de todos nós. Então é preciso que as pessoas tomem essa consciência e quando não tomarem essa consciência, que sejam responsabilizadas. Viver em sociedade é consciência e responsabilidade. Não tem outra maneira de conviver, a não ser que seja assim, qualquer coisa, um agrupamento e pronto, e terminou. Não. Estamos numa sociedade ou não? E de preferência civilizada. Então, são escolhas que se faz. Então as pessoas têm que entender o seguinte, bom, de fato estamos numa sociedade civilizada, precisamos respeitar não só isso, uma série de coisas. Até por falar nisso, em questão Mas e a sociedade quer ser organizada? Bom, aí é que está, né, Norton? Se não quiser, que diga por quê e que ponha fogo no circo de uma vez por todas, porque ele não fique inventando coisas, né? Porque muitas pessoas, pois é, os meus direitos, e os deveres? E os deveres? Não, nessa questão de civilização, de compreensão, de harmonia social, eu vi uma coisa aqui bem interessante, Norton, me chamou a atenção, porque ontem nós tivemos aí uma data importante, né, em relação à escravatura, né, que tivemos esse pedaço ruim da nossa história, né, muito ruim. Ruim e mal esclarecido, né, Pacaso? Muito mal esclarecido, e isso aí é importante que se diga. Eu não estou aqui inventando nada, estou lendo apenas os livros, né, que informam a respeito das histórias, né, que bem contadas e de procedência, com rigorismo técnico, né, científico, que essa escravidão aqui era uma extensão da escravidão que havia na África. Exatamente. Entende? Era apenas uma extensão, mas não justifica. O próprio povo era escravizado pelos seus elementos. Explica, mas não justifica. Exato. Nada justifica que isso aí
tenha que ter vindo para o Brasil, e não estou falando outros. Mas os próprios africanos vendiam seus irmãos. Exatamente. Em outros países não me interessa. Interessa o Brasil. Tá? Então é importante que se tenha essa consciência de que isso foi uma página. Olha só, o Norton Silva te ouvindo lá na Serra, viu? Quem? O Norton Silva e o colega dele, o Matheus, estão trabalhando lá no trânsito. Ah, que bom. Está te mandando um abraço. Um grande abraço, amigo. Que ele quer saber mesmo o que é uma biblioteca. Vem de Bíblia, viu, Norton? Vem de Bíblia. É uma coleção de Bíblias. É uma coleção de livros. É uma coleção mas falando sério, Pacazzi. É uma coleção de livros. É uma coleção de livros. É isso aí. E que tem o pressuposto de proporcionar para que as pessoas possam ler em determinado local e adquirir conhecimento. É uma ferramenta. Agora tem gente que entendeu. Eu tive um colega que questionava muito isso, sabe? No meu tempo de faculdade. Disse, mas tá, tudo bem. Um dia ele andava com um livro que ele mal podia carregar, era um vade-mecum. Tá? E eu digo, olha, isso é muito bonito, muito bom. Até pedia emprestado para ele, porque era caro, né? Ele tinha conseguido comprar o vade-mecum. Disse, não, é uma ferramenta, não é? De aprendizado, de ensinamento, de não sei o quê, e tal. E eu digo, tá, mas tudo bem, essa ferramenta é para ler, entender e aproveitar o que ela tem de melhor. É verdade. Mas serve também para trancar uma porta. E o nosso livro do Código Penal, será que foi ampliado ou foi reduzido? Olha, uma vez me caiu uma questão na minha prova lá. Imagina só. Olha que questão para dissertar sobre isso. Tentativas de codificação no Brasil. Era em relação ao Código Civil. Teve gente que se matou, se deprimiu. Cada vez que dava por encerrada a sua função na tentativa de codificar, percebia que não tinha conseguido, porque tudo isso é uma dinâmica. Ele não tinha conseguido sequer iniciar ou formalizar uma codificação. E aí passava para a nova etapa e aí se deprimia e teve gente que se enforcou com isso. É um romance, não cabe aqui eu me alongar sobre isso. Mas eu fiquei sabendo que a ONU, tá, lá nos seus, e é amplo, né? A ONU tem vários departamentos, né? Mas no seu departamento de direitos humanos, aquelas coisas todas, ele diz o seguinte, entre outras coisas, diz assim: portanto, não há injúria racial, chamar o preto de preto, o branco de branco, o ruivo de ruivo e o loiro de loiro. Conclusivamente. Sim. Então, parece nada, né? Parece uma coisinha de nada, um grão de areia, né? Mas é sumamente importante. Porque muitas pessoas não querem que isso seja verdade. Desejam que não. Tá? Fazem questão que não seja verdade. Mas a intenção é o quê? É exatamente o litígio de má fé. É de má fé. Serve para quê? Não, tá muito ruim porque está tudo muito em paz. Né? Bom, Dom Pedrito é a capital, né? Pacazzi, a paz, né? Olha só, pois não. Essa utilidade pública. Diga. A consulta que você faz falta para alguém. Relatório de faltas nos atendimentos da saúde no mês de abril de 2025. Durante o mês de abril, diversos atendimentos médicos, odontológicos e de outros serviços especializados não foram realizados devido à ausência dos pacientes agendados. O número total de faltosos em nossos serviços de saúde somou 202 faltas, o que representa um impacto significativo na saúde pública. Esses números incluem tanto consultas nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, quanto também em unidades de atendimento de maior complexidade, como o PAN. E aqui, Pacazzi, é definido uma série de números, especificando quantas faltas houve em cada UBS e no PAN aqui de Dom Pedrito, dando um total geral de falta de 202 faltas. E esses números representam
um impacto considerável na saúde pública local, porque a ausência de pacientes impede que novos atendimentos sejam agendados para aqueles que realmente precisam dos serviços. A Secretaria da Saúde do município reforça a importância do comparecimento aos atendimentos agendados para garantir o bom funcionamento dos serviços e otimizar o atendimento a todos os cidadãos. Pedimos a todos para manterem seus agendamentos e ressaltamos a importância de que avisem com antecedência em caso de impossibilidade de comparecimento para que outros pacientes possam ser atendidos. A consulta que você falta, faz falta para alguém. Tá, não, isso aí é interessantíssimo, isso aí, divulgar bastante e fazer um apelo, né? Só que alguns dados, eu estive pensando sobre isso. Eu particularmente necessito de alguns dados. Por exemplo, Norton, se tem essa leitura mais das letras miúdas, essa sintonia fina em relação ao faltante e ao tempo da solicitação. Dá para entender? Uhum. Por exemplo, ele solicitou hoje, dia 14, tá? A consulta dele foi disponibilizada 60 dias depois. Não. Não? Não. Isso é nas UBSs e no PAN não, Bacana. Não. Não. Mas qual agora é o tempo mais ou menos de espera? Tu solicita ela de manhã, tu solicita, ela é quase que instantânea. A falta não. O tempo, eu estou falando nas unidades de atendimento. Tá. E no PAN de Dom Pedrito. Tá. É diário o atendimento. A não ser, claro, aqueles atendimentos marcados pela central de regulação, casos complexos e específicos, onde a pessoa vai sair do município. O que nós estamos falando aqui é dos atendimentos dentro do município, nas UBSs e no PAN. E que geram muita falta e que as pessoas agendam não vão. E um detalhe, muitos desses que não vão, adivinha onde é que eles vão buscar o atendimento? Pronto-socorro. Não vou falar mais nada. Bom, não, tudo bem, então tá. Não, tá explicado. Mas está pedida aí a solicitação da secretaria. Sim, e tá ótimo. a frase é fantástica. Aham. A consulta que você falta, faz falta para alguém. Perfeito. Um registro aqui. É que nem a banalização, Pacazzi, dos exames, como dizia o doutor Valmir, saudoso doutor Valmir, e também o teu irmão, o doutor Tito, que a banalização de exames de alta complexidade, tentar dar o diagnóstico só à base do exame, sem tocar, sem analisar, sem fazer as verificações ali no corpo da pessoa, presente. Essa banalização é que faz com que haja esse grande consumismo de exames de alta complexidade e muitas vezes falta para quem realmente precisa. Registro, o Krause, nosso amigo Krause, está na nossa escuta. Muito obrigado, Krause. O Carlos, a Mara e a Marissa também, muito obrigado pela sintonia. Bom, já tínhamos dito, o nosso amigo Pedro Derli. Tá? Aqui uma outra questão, Norton. Sobre essa questão das faltas, sim. O programa Cafezinho com Notícia, que é levado ao ar a partir das 17 horas até as 18, diariamente, de segunda a sexta, pelo nosso colega Mancilha. Tá? Valdemar Mancilha é o que faz, e um ótimo programa, excelente, já tive a oportunidade de ouvir, né, de constatar que é um excelente programa. Sintonizem então, às 17 horas, o cafezinho continua sendo das 4 às 6, né, da tarde, mas ele não é interrompido, ele é qualificado com notícias, né, bem atualizadas, através do Mancilha, das 17 às 18 horas. Tá certo? Bom, nós tínhamos feito aqui a questão das bicicletas nas calçadas e alguém sugere aqui o seguinte, Norton. Simples assim, fácil de resolver, tá? Calçadas são para pedestres, né? Esse é o combinado? Na teoria, sim.
Tá, mas é o combinado, até salvo o melhor juízo, né? Então é isso que está combinado. Tá. Então, como já não está tendo mais espaço para o pedestre, aí o pedestre vai para onde? Tem que ir para algum lugar. É importante que as pessoas entendam que todos nós somos pedestres. Mas de repente o pedestre pode utilizar as árvores. Porque já tem as árvores. Mas e o cipó? Cadê o cipó? Tem aqueles fios que as concessionárias estão deixando espalhado no meio das árvores, dá para o cidadão meio feito tipo Tarzan para casa. Não, aí a concessionária vai cobrar, senão tem o imposto de transporte. Porque só aumenta nas ruas o número de fios abandonados. Tá uma vergonha isso aí. De quem é? Não tem cadastro, né? Então, esse nosso ouvinte está bem identificado, ele está dizendo o seguinte: tá, já não tem mais lugar então para o passeio público, tá? Não tem mais para o pedestre. Entendam, todos nós somos pedestres, todos. Não, eu tenho auto, tenho bicicleta, tenho moto. Você não caminha? De alguma maneira, em nenhum momento do dia você caminha? Se você caminha, você ainda sabe caminhar ou ainda pode caminhar, né? Você é um pedestre. Pois bem, então as bicicletas estão na calçada, mas isso não sei o quê, Então ele sugere o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos ver se resolve isso. Não dá para andar mais nas calçadas, então vai para a rua. Tá, mas na rua tá as motos, a bicicleta está na calçada, já está tranquilo. As motos, o Valdir não anda nas calçadas. É um bicicleteiro juramentado, conhecido e muito respeitado. Tá? Ele não anda. Bom, tem vários que não andam, mas tem outros tantos marmanjos aí que andam. Pois bem, então o pedestre não pode mais usufruir o passeio público, então vai para a rua. Mas aí tem os carros e tem as motos. Tem. E tem os cães. Sim, mas o cão... E agora tem até leitões também. Então. Estão engordando para o Natal. Pode ser que do caos surja a ordem. Cientificamente ou filosoficamente. A teoria do caos? Filosoficamente se diz que a ordem só nasce do caos, né? É o que dizem. Tu não pode botar a ordem onde já existe ordem. Então, só pode botar a ordem onde existe o caos. Bom, vamos ver. É a sugestão aí para as autoridades que deixem liberado isso aí. Então, vamos andar na rua. Todo mundo na rua, mas o alto diz, não, mas aí vai dar um conflito tal que aí, de repente, se organiza a coisa como tem que se organizar. Nós vamos aos comerciais e já voltamos, tá bem? Muito bem, pessoal, retornando com o programa Tema Livre, são 11h13. Pacazzi, o quê? Um ouvinte nos ligou. Diga. E perguntou, para melhorar a questão do trânsito, se não seria o ideal estreitar as calçadas e proporcionar mais espaço para o estacionamento dos carros, o que poderia, até no sentido oblíquo, o que poderia facilitar a vida dos ciclistas, poderem utilizar mais a rua. O pedestre teria a calçada e o ciclista teria mais espaço nas ruas. É uma opinião interessante isso, né? Um grande abraço, Carlos. Normalmente, por aí afora, as calçadas estão sendo alargadas, ao contrário, né? Pois é. E todos aqueles procedimentos que eu julgo procedentes, úteis e justos da questão da acessibilidade, né? Para cadeirantes, pessoas que têm limitações de locomoção. Enfim, nós temos que respeitar muito, porque tudo é feito, ou deveria ser, né, em torno das pessoas, né? O beneficiário... o INSS era para as pessoas. O beneficiário... o beneficiário também. Fundamental de todo esse processo, de todo esse emaranhado de regras, de leis e de combinações, de acordos, é para servir o indivíduo,
Indivíduos somos todos nós, né? Todos nós, um conjunto de indivíduos formam uma sociedade, Essa é a tua opinião, né? Não, eu acho que isso, eu estou lendo apenas o que eu aprendi que deveria ser, né? É assim que estava combinado para ser, né? Bom, mas vamos voltar a esse tema assim, mas eu antes disso... Jesus não combinou com os romanos que crucificaram ele. Bom, mas aí... Os romanos eram meio surdos, né, às vezes. E o Barrabás, será que era surdo? Puxa vida, que nome, hein? Barrabás. Que nome isso. Eu conheci um proprietário que tinha um cavalo chamado Barrabás. Imagino. Bem bom. Faltou só o Caim e o Abel. Não, esse cavalo era ótimo, era muito bom. Meio violento, Matreiro. Meio matreirinho, assim, às vezes, para pegar, né? Tá bem. O terceiro fórum, tá, de vitivinicultura da campanha gaúcha, com o tema sustentabilidade para o desenvolvimento da vitivinicultura no bioma Pampa. Isto é uma promoção, é um evento marcante, é o terceiro, né? Da nossa universidade, a Unipampa, tá? Maravilhoso. Vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, agora, próximo, né? Sim. No dia 21, o evento começa às 13 horas. E no dia 22, às 8 horas, tá? No auditório do prédio acadêmico da Unipampa, aqui no campus de Dom Pedrito. Bom, olha, no dia 21 nós temos o credenciamento, palestras, tá? Variedades resistentes e a perspectiva de sustentabilidade na vitivinicultura, né? Com Charles Pontalti, tá? Engenheiro, agrônomo, sócio proprietário da empresa Lubriel Mudas, importador exclusivo, enfim. Coffee break às 15 horas, é uma parada para o café, tá? Com bolacha. Palestra Novos Produtos Vinícolas e Sustentabilidade com Ricardo Morari, enólogo da Cooperativa Vinícola Garibaldi e diretor da Associação Brasileira de Enologia. Depois, degustação técnica. Olha só, Norton, é um gole só, tá? Olha só, não pode passar daquele golinho. Produtos enológicos diferenciados. Porque se der 2 goles, tu já sabe, né? Com foco na sustentabilidade. Condução com Ricardo Morari. Bom, depois, no dia 22, começa às 8, credenciamento, abertura oficial, palestra, oportunidade de enoturismo na campanha, muito importante, tá? Na campanha gaúcha. E com Diego Fabres, da Celda Wine Locals. Palestra, case de sucesso, impacto da indicação de procedência no enoturismo e na vitivinicultura de altitude em Santa Catarina, com Francine Spolti, tá? Que é secretária executiva do IG Vinhos de Altitude de Santa Catarina. Tu vê que até para falar o nome das pessoas, hoje nós temos que ter uma formação, né? É impressionante, mas é claro que, sabe, eu me peguei de surpresa aqui também. Cada vez mais a gente vê pessoas chegando com origens diversas e sobrenomes os mais diversos também, né? Às 13 horas do dia 22 tem o almoço harmonizado, carnes do Pampa e vinhos experimentais, tá? Da Unipampa. Faz um golinho só. Um típico assado em fogo de chão, com cozimento lento e em local aberto. Seleção dos melhores vinhos elaborados na Unipampa e harmonizados pelos estudantes e professores. Feira de produtos locais, exposição junto ao almoço harmonizado. Depois palestra sustentabilidade na produção vitícola com Leonardo Cury, engenheiro agrônomo e professor doutor em vitivinicultura
do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. E deslocamento para o Vinhedo. É bem interessante essa visita ao Vinhedo, que fica bem aqui nas proximidades. Aqui, ao lado da Escola Técnica. Exatamente. Encerramento da Sunset nas vinhas, com prova de vinhos espumantes elaborados pelos alunos do curso de bacharelado em enologia. Esse no final da tarde. Sim. É bom que as pessoas não se passem aí por causa da polícia rodoviária depois, né? Mas vem aqui por dentro, não sei. Ou você vai a pé, né? Tu está estimulando, Não. Tu está estimulando... Não, vamos todos a pé ou a cavalo, sem problema nenhum. Ou de bicicleta, né? Pode ser, não tem problema, né? Mas... parabéns aí aos organizadores do terceiro Fórum de Vitivinicultura, que acontece agora nos dias 21 e 22. Muito obrigado pelo convite aqui, que certamente estaremos lá prestigiando. Bom, Pacazzi, diga. Antes de encerrar, eu vou sair mais cedo um pouquinho, que eu tenho que fazer uma vacina. Opa! Tá, vou fazer uma vacina. Eu veio a autorização, porque agora determinadas vacinas têm que ter autorização por parte do governo do estado. Sim. Secretaria, que é uma vacina para a pneumo 23, né? Sim. Que é importante fazer até para prevenções. E pode ver como tudo dizem que o serviço público está à tua disposição. Dizem que os recursos estão chegando. Sim. Eu tenho a informação de que o governo federal está contingenciando cada vez mais os recursos das universidades para casa. Então, manter uma universidade aberta hoje não é mais uma missão tão simples, principalmente aqueles que argumentavam que a Universidade Federal recebe recursos, né? Aos volumes gritantes. Não é o que nós estamos observando para casa. Pois é. A dificuldade hoje para se buscar e receber esses recursos, sejam eles federais ou estaduais, estão cada vez mais difíceis. Por quê? Porque há uma sangria em outros lados enorme. Já não vou nem entrar na questão do INSS, né, Pacazzi? Mas a gestão pública está pecando, principalmente a nível federal, por ter perdido o controle sobre a distribuição exata, real, de recursos que são fundamentais para a educação, para a saúde e para a segurança. Pois é, mas isso não é prioridade? Não está ali no livrinho? Pacazzi, mas tá escrito, de repente as pessoas não estão frequentando a biblioteca perderam o hábito de ler. Não, mas claro, a nossa biblioteca, como uma biblioteca... Mas não é a nossa biblioteca, Pacazzi. Completa. São as bibliotecas do Brasil todo que deixaram de ser frequentadas. Pois é, mas a Constituição está na biblioteca, com biblioteca ou sem biblioteca, ou apesar dela. Pois é. Então, ela está por aí, a Constituição. Tem que estar, pelo menos, né? E que pena, né, que diz ali, direito do cidadão, dever do Estado... saúde, educação, infraestrutura e segurança. Pacazzi, só para encerrar, eu tenho ouvido, escutado, tenho percebido muitas vezes uma expressão circulando baixinho pela nossa cidade, né, e às vezes esse baixinho pode não encontrar eco. Nossa UTI está fechada. Como é que chamam ali? Unidade intermediária, né? Mas está fechada. E os equipamentos? E todos aqueles equipamentos técnicos maravilhosos que custaram muito caro e que foram extremamente úteis no período da pandemia, até agora há poucos dias atrás. E quando o provedor ou o vice-provedor Moraes nos diz, e ele falou isso inclusive para o nosso colega Benir, que estão deixando de utilizar a nossa UTI, que os pacientes estão indo mais para fora do município do que para a utilização própria na UTI de Dom Pedrito. Qual é a desconexão que está havendo para cá? Nós vamos ter que fazer um programa especial sobre esse assunto, porque esse assunto é longo. É longo e espinhoso. Profundo, mas essencial, tá? Prometemos que nós vamos abordar esse tema. O nosso telefone do programa, o 999-388090, está à disposição. E a Lila está mandando nos dizer o seguinte, Norton. Bom dia, guris. Obrigado. Obrigado pelo guri.
Os fios poderiam ser usados como cipós pelos pedestres. Tá? Maravilha. Verdade, Norton. É. E os porcos? Os porcos estão engordando para o final do ano, né? Os leitõezinhos. Não, Norton, não pode ser. Não pode ser por aí? Não pode ser, não. Tem que clicar lá no notebook, no coisa. Eu vou fazer, Pacás, eu vou fazer aqui a voz de muita gente de Dom Pedrito. Sim. E, inclusive, uma voz que por vezes cria dúvida até na parte da gestão pública. Sim. O que está acontecendo que nós não estamos tendo na sua plenitude aí os cuidados relacionados à limpeza por parte da empresa contratada para limpar, não para o recolhimento. A do recolhimento recolhe maravilhosamente bem, o serviço é muito bem feito, mas a empresa que faz que corta o pasto, que faz a limpeza, o porquê não chove tanto assim, mas o pasto vem cada vez mais em profusão. E quando a empresa está terminando de limpar aqui num canto, lá no outro lado já está um mato. Por que não aumentar o volume de profissionais para fazer esse serviço? O que está no contrato? O que está nas linhas grandes, nas letras grandes e pequenas, para casa? O Norton, eu não vou te responder isso, eu só vou fazer um pequeno comentário. Que uma pessoa, eu não sei, eu estou em dúvida se muito sábia ou não, né? Que disse o seguinte: o problema da saúde pública no Brasil, quer acabar com ele? Acaba com os doentes. Tá? Então, é a questão dos pastos. Um abraço para casa. Norton, antes de tu ires, alguma coisa que nos diz respeito aos dois, tá? Às vezes se ouve por aí, mas a gente faz ouvidos mocos, né? E deixa passar, né? E sabemos que não procede, né? Que alguns se queixam, que a rádio tem um lado, que o outro não tem, e que está. Qual é o lado que nós temos? Não sei. Tá muito. Tem um lado ali que é o lado do alto-falante, né? De preferência virar para a gente poder ouvir, né? Que tem isso, que tem aquilo, é mais pendente para este lado. Não sei de que lado estão falando, mas ideológico? Assim, não sei lá. Eu só quero dizer o seguinte, tá? Essa emissora de rádio tem 76 anos, né? Vai fazer agora em setembro 77. Está aí para servir a comunidade de Dom Pedrito. Nós temos consciência de que tem feito isso. Não sei se tudo que pode fazer, mas a nossa intenção tem sido a melhor possível. E nós respeitamos a liberdade de expressão e opinião das pessoas. Mas outros não interessa, não interessa a outros. Nós respeitamos a opinião das pessoas e a liberdade de expressão. Tá? Não somos nunca favoráveis às tais picuinhas interpessoais. Não, nós não estamos aí para briga de compadre, de comadre, de vizinho. Não. Questões interpessoais devem ser resolvidas pelas pessoas que estão envolvidas nisso. O interesse de uma emissora de rádio, e é para isso que ela está, é o interesse público, tá? E também ela não é também fórum. Tem que decidir. Não. Nós somos meio. E como meio, nós fazemos, penso eu, a nossa parte. É verdade. No que nos confere fazer em alguns problemas, dilemas, questões de flagelo público. Aliás, as emissoras de Dom Pedrito sempre estiveram envolvidas nisso, tentando ajudar, e eu acho que ajudaram e muito. E sempre respeitando a opinião das pessoas quando elas falam sobre ponto de vista e na dimensão da questão pública. Não nas questões pessoais, não, porque fulano... Nada disso. Nós não queremos isso. Nós pregamos a harmonia social. Mas as pessoas têm... Por quê? Porque nós entendemos que a liberdade de opinião e de expressão é sagrada. Perfeito. É sagrada. Nada pessoal. Mas isso é uma questão de fé,
É uma questão, isso sim, é uma questão de ideologia generalizada, entende? De doutrina, de filosofia. É uma questão de fé. Nós acreditamos piamente de que o indivíduo se valoriza e valoriza a sua origem, a sua história, a sua natureza e, por conseguinte, a natureza dessa sociedade, quando ele tiver liberdade de expressão e liberdade de opinião. Pacazzi. Por conseguinte, nós condenamos publicamente e particularmente sempre toda iniciativa que cercear essa liberdade das criaturas, das pessoas, do cidadão. Toda, direta ou indireta. Então, não contem conosco jamais, nem pessoalmente, nem sob o ponto de vista empresarial, que é um caso da emissora de rádio, que é um meio de comunicação. Não contem conosco nessa empreitada de querer, não, isso não tem razão. Por que não tem razão? Por que não tem razão? É uma livre expressão, não está ofendendo ninguém, não está absolutamente, né, prejudicando ninguém, né? Mas é a sua opinião. Então, vamos respeitar a opinião das pessoas. Pacazzi, diga. Antes de ontem, eu recebi uma mensagem, depois que o deputado tinha estado no Pedrito, o deputado Afonso Ran, né? Sim. E me perguntaram até eu falei isso no programa ontem. Sim. Norton, qual é a ideologia do teu deputado? Porque as pessoas acham, porque eu trabalho com ele, eu trabalho no escritório de Bagé, cuido dos interesses aqui da região junto com ele. Qual é a ideologia? Eu digo, ideologia de quê? Não é ideologia política. Eu digo, a ideologia não existe. Existe o desejo de cuidar das pessoas e promover ações para que as pessoas possam viver melhor, possam ter um apoio naquelas suas necessidades fundamentais e para que os gestores das nossas cidades possam ter uma representação, uma altura de tudo aquilo que as nossas cidades merecem, Pacazzi. Não, aquela ideologia de direita ou da esquerda, muito confundida com a promoção pessoal, isso não se tem. O que se tem é um grupo de trabalho voltado para quê? Para ajudar as pessoas. As pessoas são o que interessa. Sabe, vidas importam. E elas importam na medida em que nós podemos contribuir para que as pessoas possam melhorar, seja no interior, seja na cidade, a sua condição. E por isso eu acredito que junto contigo também, nós lutamos semanalmente, sistematicamente, diariamente, para contribuir, para fazer a nossa parte. Quando se toca nesse assunto, ideologia não. Fulano de direita. Eu digo, mas de quem vai ou de quem vem? Um abraço para cá. De esquerda, de quem vai, de quem vem. Eu vou sair pela direita aqui agora, viu? E depois vou dobrar à esquerda para pegar meu carro. Ô Norton, antes de tu ir, eu sempre mexo ali com... Mas claro, sempre em tom de brincadeira. Eu vou me atrasar para a vacina. Quando se entra... Não, a vacina pode esperar, por uma boa causa. É o seguinte, quando se entra na prefeitura, a prefeitura é um prédio maravilhoso por dentro e por fora, né? A nossa prefeitura. E tem a escadaria. Então, quem entra ou sobe pela direita ou sobe pela esquerda. E descerá pela esquerda ou pela direita. Então, eu brinco com as pessoas. Subimos por onde? E vamos descer por onde? Verdade. Tá bem, Pacazzi? Tá bom, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Norton. Um grande abraço para ti também. Boa vacina para ti, tá? E assim, se diz assim, ó. Começamos a dar... bons conselhos quando a idade nos impede de dar maus exemplos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, nos queiram bem, que não custa nada, e será para nós até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Um abraço, até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.